é que, apesar de ser tudo muito automático, existe método para a gente poder fazer o acompanhamento farmacêutico com o paciente. Então, as três sessões da unidade 3 estão voltadas para esse tipo de situação. A gente precisa de entender alguns conceitos, né, sobre medicamento, sobre acompanhamento, para a gente saber fazer esse acompanhamento do paciente. Nessa aula de hoje, a gente vai ver, então, sobre interação. Essa eu não vi com vocês, certo? A nossa última aula não foi sobre interação, foi? Me lembra aí. Eu acho que eu não falei sobre isso com vocês ainda. Falei, gente? Vocês lembram? Quem viu a aula passada? Lembra? Eu acho que na aula passada eu falei sobre os laxantes, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, na aula de hoje, a gente vai ver interação medicamentosa. Então, nós vamos entender o que é, de fato, uma interação medicamentosa. Ela pode ser farmacocinética, ela pode ser farmacodinâmica. A gente vai ver um pouquinho sobre reação adversa ao fármaco e sobre ajuste de dose. Então, é uma aula que vai falar de bastante conceito, mas eu procuro colocar exemplos mais práticos para vocês poderem entender que, apesar de parecer uma coisa complexa, na prática é tudo muito simples, é tudo muito fácil da gente entender, ok? Então, olha só. O que vem a ser uma interação medicamentosa? Todas as vezes que a gente falar em interação medicamentosa, a gente vai entender que é uma interferência que está acontecendo na ação de um medicamento que a pessoa tomou. Então, por exemplo, a pessoa tomou um medicamento. A partir do momento que o paciente tomou esse medicamento, ele pode sofrer a ação de outro medicamento, se a pessoa toma mais de um. Ele pode sofrer a ação de alimento, ou ele pode sofrer a ação de outro tipo de substância. Quando a gente fala uma substância exógena, igual está escrito aqui no quadrinho do slide, né? Então, tipo, está falando assim, a interação é a modificação ou a interferência na ação de um medicamento que sofre na presença simultânea, né, ao mesmo tempo, ou de outro medicamento, ou de um alimento, ou de uma substância exógena que não é medicamento e nem alimento. Ou seja, sofre ação de substâncias como o álcool, como drogas ilícitas, tá certo? Então, sempre que a gente pensar em interação medicamentosa, a gente vai pensar na alteração do efeito de um medicamento, e essa alteração ela vai ser provocada ou por outro medicamento, ou pelo alimento, ou por algum outro tipo de substância. É muito importante a gente entender que existem alguns fatores pessoais, né, alguns fatores do paciente que podem interferir na ação do medicamento. Então, a obesidade, ela interfere, a idade do paciente, ela interfere, o tipo de doença ou doenças que o paciente tem interfere na ação do medicamento. Por exemplo, um paciente que toma remédio para o sistema nervoso, né, então qualquer medicamento que a gente pensa que atua em nível de sistema nervoso, esse medicamento, ele tem uma característica que é a lipossolubilidade. Então, para ele atingir o sistema nervoso, ele precisa de ser uma droga lipossolúvel, né? Para atravessar a barreira hematoencefálica, tem que ser lipossolúvel. E aí, o que acontece? Quando uma pessoa é obesa, há uma interferência na ação desses medicamentos. Por quê? Eles, por serem lipossolúveis, eles têm uma tendência a se depositar no tecido gorduroso. Então, exemplo, uma pessoa que toma Rivotril para dormir, vamos imaginar dois pacientes que tomam Rivotril. Um é bem magrinho e o outro é bem gordo. Esse paciente que é gordo, o Rivotril, clonazepam, né, a fórmula, ela vai se depositar no tecido adiposo, na gordura. Então, essa que é mais magra, o efeito vai passar mais depressa e não vai deixar aquela reação de ressaca que a pessoa sente quando toma um remédio do sistema nervoso. A pessoa mais obesa, ela vai ter mais ressaca, porque o remédio se deposita ali e fica liberando
né, mais lentamente. Então, a pessoa vai ter essa interferência que é intrínseca, que é da pessoa. A pessoa é obesa, o remédio deposita, dá mais ressaca, certo? Outro detalhe, um paciente que é idoso, ele tem um sistema metabólico mais lento. Então, a forma que o medicamento age no organismo de um idoso é diferente da forma que o medicamento age no organismo de uma pessoa jovem, né? Então, por quê? Por fatores da própria idade, né? Fatores biológicos. À medida que a pessoa vai envelhecendo, o metabolismo vai ficando mais lento e isso vai interferir na atividade do medicamento. Então, a interação medicamentosa pode ser também do medicamento sofrendo alguma ação intrínseca do corpo da pessoa, ok? E aí, outra coisa que é muito importante a gente entender é o seguinte, a interação medicamentosa, ela pode ser ruim, mas ela pode também ser uma interação planejada. A gente tem muitos casos de interação medicamentosa que é planejado, né? Quando uma interação medicamentosa ela é ruim, ela vai trazer uma consequência ruim para a pessoa. Então, por exemplo, ela tem uma interação com outro medicamento que diminui o efeito de um medicamento, ou os dois que ela tomou, ou os três, um vai agir sobre o outro e um vai atrapalhar o efeito do outro. Isso é uma consequência ruim, né? Pode ser que na hora que a pessoa toma o medicamento, aconteceu uma interação, ela tem uma piora dos sintomas. Pode acontecer que a pessoa tenha mais reações adversas. Na verdade, uma reação adversa, quanto mais medicamento a pessoa toma, quanto maior for a dose, maior é o risco da pessoa ter uma interação medicamentosa, da pessoa ter uma reação adversa. Uma interação medicamentosa planejada, ela já tem alguns outros objetivos, que são objetivos benéficos. Então, quando um prescritor, ele planeja uma interação entre medicamentos, ele quer alcançar algum desses objetivos que eu coloquei no slide. Ou ele quer potencializar o efeito terapêutico. Então, por exemplo, vamos pensar num paciente que está com a garganta inflamada. Aí, o que o médico vai fazer? Ele vai passar um antibiótico com o objetivo de exterminar, né, de matar a bactéria que está ali provocando a infecção de garganta. Mas ele vai associar um anti-inflamatório. O anti-inflamatório não interage no sentido, com o antibiótico, no sentido de piorar o efeito. Mas quando a paciente toma o anti-inflamatório diminui os sintomas que aquela inflamação está provocando na pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa está com a garganta inflamada e ela toma um antibiótico, se ela tomar só o antibiótico, ela vai melhorar com o tempo, porque a bactéria vai morrer, então a bactéria vai parar de produzir os sintomas. Mas, se a pessoa tomar junto com o anti-inflamatório, o resultado vai ser muito mais rápido. Porque o anti-inflamatório vai agir no sintoma que a pessoa está sentindo, enquanto o antibiótico vai agir matando a bactéria. Então, quando você associa um antibiótico com um anti-inflamatório, você tem o objetivo de potencializar o efeito terapêutico. Então, não é que um remédio potencializa o outro, mas um remédio potencializa o efeito terapêutico. Então, enquanto um está matando a bactéria, o outro está resolvendo a vermelhidão, a dor, o inchaço, provocados pela aquela inflamação, por aquela infecção bacteriana, ok? Outra coisa, existe o objetivo também de diminuir efeitos colaterais. Então, por exemplo, um paciente que faz uso de quimioterapia, a quimioterapia, ela é um tratamento com medicamentos muito tóxicos, né, com medicamentos muito potentes e que causam muito mal-estar no paciente.
Então, que o paciente com quimioterapia faz? Além dele tomar a quimioterapia, ele precisa de tomar medicamentos do tipo Plasil, ou se não, um Vonal, para minimizar os efeitos colaterais daquela quimioterapia, que vai provocar enjoo, que vai provocar mal-estar, que vai provocar vômito. Então, associa-se um medicamento que não tem nada a ver com a quimioterapia, para poder diminuir os efeitos colaterais de uma quimioterapia. Então, isso é uma das coisas que se faz, né? Um objetivo. Outro objetivo, diminuir a dose terapêutica. Então, vamos imaginar assim, que a pessoa está com a pressão alta. E aí, o médico, ele vai passar um medicamento, e vamos supor que ele passa losartana. A losartana de 50 miligramas. Quando ele passa o losartana de 50 miligramas, a losartana não dá conta de abaixar a pressão. Aí o médico tem que passar de 100 miligramas, que é a próxima dosagem que tem lá, né, para comprar. Com 100 miligramas, o paciente pode se sentir muito mal. Então, o que é uma prática comum? Ao invés do médico aumentar a dose da losartana, ele associa mais um medicamento. Então, ele vai lá e bota hidroclorotiazida. E aí ele consegue manter uma dose mais baixa da losartana, uma dose mais baixa da hidroclorotiazida, diminui a dose terapêutica e o paciente tem a resposta desejada. Então, ao invés de aumentar muito a dose de um só, associa dois numa dose terapêutica mais baixa. E aí funciona. Né? Então, esse é um efeito. Só um minutinho, gente. Então, gente, é normal que o prescritor ele associe medicamentos, né, para que ele diminua a dose terapêutica. Outra coisa, outro exemplo que acontece muito é com o paciente diabético. Então, por exemplo, o paciente ele é diabético, ele precisa de usar insulina. E aí, para não ter que usar uma dose muito grande de insulina, tipo 3 vezes por dia, ou tipo 4 vezes por dia, o que o prescritor costuma fazer? Associar um medicamento oral para diminuir as vezes que o paciente tem que aplicar uma insulina. Né? Então, diminuir a dose terapêutica é um objetivo. Outra coisa, prevenir a resistência a medicamentos, né? A resistência medicamentosa. Então, também tem a ver com a questão da dosagem. Porque o que acontece? Quando o organismo vai ficando resistente, é necessário que aumente a dose, que a gente aumente a dose para fazer o mesmo efeito de antes. Isso é muito normal em pacientes que fazem uso de medicamentos para o sistema nervoso. Então, por exemplo, vamos pensar num paciente que tem esquizofrenia, ou um paciente que tem epilepsia, que dá muita convulsão. O que vai acontecer? Como são medicamentos que causam uma dependência, né, uma dependência química e uma dependência em torno de receptores, em nível de receptores, o que vai acontecer? Na medida que o paciente vai usando aquele medicamento para reduzir a convulsão, esse medicamento, o organismo vai ficando resistente. Então, gente, ele vai ficar resistente não é com meses de uso, não. Com anos de uso, tá? Vamos pensar no cara que está tomando Gardenal, que é o fenobarbital.
e aí ele está tomando há anos. De repente, ele começa a ter crises convulsivas novamente. Quando o paciente se adapta bem ao tratamento e depois de alguns anos ele volta a ter crise, normalmente é porque ele começou a apresentar resistência. E aí, o que acontece nessa hora? O médico precisa de aumentar essa dose, né, para poder o organismo conseguir ter a mesma resposta de antes. Então, tipo, ao invés do cara tomar 100 miligramas, ele vai tomar 150, 200 miligramas de uma vez. Então, o que os médicos costumam fazer? Eles costumam inserir um outro medicamento anticonvulsivante para os dois, um potencializar o efeito do outro e não precisar de aumentar a dose, certo? Assim, prevenindo que o organismo resista àquele medicamento. Assim, a pessoa consegue fazer o tratamento por mais tempo, prolongar o tratamento antes de aumentar a dose. Então, é comum que a pessoa tome Tegretol, que é a carbamazepina, junto com o Gardenal, que é o fenobarbital, porque um ajuda ao outro no sentido de que previne que o organismo se acostume, que fique resistente àquele medicamento. Então, esse é um outro exemplo, né? Outro objetivo que pode acontecer, para juntar medicamento, né? Por que o médico pode pedir para juntar, usar mais de um medicamento, interagir? Para dar maior comodidade ao paciente. Então, isso que eu comentei, por exemplo, em relação à insulina com o paciente diabético, dá uma comodidade. Então, vamos imaginar que o cara tinha que tomar insulina 3 vezes por dia. Querendo ou não, ele vai se furar, né? É um tratamento invasivo, você tem que se furar, por mais que seja uma agulha pequenininha, que o cara se acostume, não deixa de ser uma furada, né? Então, quando o médico associa um comprimido e consegue diminuir a dose da insulina, aí a pessoa, ao invés de tomar 3 vezes, vai poder tomar 2, ou quem sabe até uma vez só. Então, ele está aumentando a comodidade para o paciente. É muito mais cômodo engolir um comprimido do que ficar se furando, né? Então, também é um outro objetivo. Os principais objetivos são esses, tá? Potencializar o efeito, diminuir efeito colateral, diminuir dose terapêutica, prevenir a resistência ao medicamento e aumentar a comodidade para o paciente. Esses são alguns dos motivos, os principais, para um prescritor planejar uma interação medicamentosa. Ele fazer de propósito, vou botar esse com esse, para esse ajudar em tal coisa e esse ajudar em tal coisa, né? E o efeito ruim, então, é quando a gente tem uma interferência negativa no efeito daqueles medicamentos. Então, gente, uma pessoa, ela pode utilizar vários medicamentos de duas formas diferentes. Ou através do que a gente chama de polifarmácia, ou através de medicamentos que têm mais de um princípio ativo. O que vem a ser uma polifarmácia? Polifarmácia é um conceito que a gente encontra, que é quando a pessoa toma vários medicamentos para diferentes situações clínicas. Então, veja bem, a pessoa, imagina um paciente idoso que vai no cardiologista. Aí o cardiologista passa para ele tomar captopril, hidroclorotiazida, verapamil, exemplo, tá? Para pressão. Aí esse mesmo paciente vai no endocrinologista. Aí o endocrinologista passa para ele tomar levotiroxina, que é um hormônio, né, para tireoide. E aí esse mesmo paciente vai, sei lá, no ortopedista, porque está com dor na coluna. E aí o ortopedista vai e passa um anti-inflamatório para dor. Ou seja, esse paciente está tomando 5 tipos de medicamentos para doenças diferentes. Isso é considerado polifarmácia. O cara toma remédios diferentes para problemas diferentes. Então, tipo assim, se a pessoa estiver tomando 5 tipos de remédio de pressão, não é considerado polifarmácia, porque são 5 remédios diferentes para o mesmo problema. Polifarmácia é quando a pessoa toma remédios diferentes para doenças diferentes. Ok? Então, olha só. A gente acha, se você procurar, por exemplo, no site do Ministério da Saúde,
você vai achar que é o uso de 4 medicamentos ou mais, diferentes, né, para problemas diferentes. Se você olhar no site da Organização Mundial de Saúde, você vai achar que é 5 medicamentos ou mais. Então, tem vários autores, tem vários estudiosos que dão um número diferente de medicamentos, entendeu? E aí, na verdade, o que acontece aqui é que, na prática, se a pessoa tomou 2 medicamentos diferentes, ela já pode ter um efeito de interação medicamentosa ruim. E a partir do momento que a pessoa toma 3, 4, 5 medicamentos diferentes para problemas diferentes, ela pode ter mais interações medicamentosas ruins. Quanto mais medicamentos, piores podem ser essas reações, né? Então, isso é polifarmácia. A polifarmácia também pode ser planejada. Então, se esse mesmo paciente idoso que eu falei para vocês, que foi cardiologista, depois ele foi no endocrinologista, depois ele foi no ortopedista, se esse mesmo idoso consultar com um geriatra, ao invés de em 3 especialistas diferentes, esse geriatra ele já vai ter uma condição de passar os medicamentos, mesmo sendo para doenças diferentes, sabendo da interferência de um sobre o outro. Então, o perigo maior da polifarmácia é quando o paciente vai em vários médicos diferentes e não comenta com um e o outro médico o que ele já está tomando, ou o que o outro médico já recomendou, entenderam? Então, esse é o perigo maior da polifarmácia. Quando ela é planejada, então, é possível que um médico só ele prescreva medicamentos diferentes para doenças diferentes, sabendo que um pode interferir sobre o outro, tá? Tem colegas de vocês me mandando mensagem se está tendo aula hoje. Deixa eu mandar o link aqui. Será que o link que está lá no portal não está dando para entrar, não? O link que está no portal dá para entrar sim, eu entrei por ele. É, né? Então, porque a pessoa está aqui falando que está tentando entrar e não está dando certo. Mandei outro link para ela aqui. Beleza. Então, isso é a polifarmácia, tá certo? Lá, se vocês forem ler no material nosso, no nosso livro, não está falando esse pedaço que eu botei aqui, ó. Se planejada, tem como vantagem o ajuste individual das doses e o baixo custo. E a desvantagem, a maior possibilidade de erro. Não está falando essa questão de ser planejada ou não planejada. Lá está colocando assim, a vantagem é ajuste individual de dose, e a desvantagem é risco. Né? Só que existe essa diferença. Se o mesmo médico estiver passando medicamentos diferentes, calculando a possibilidade de interação, então ela é vantajosa, né? Ela tem menos risco. Agora, se o paciente vai em vários médicos, tem paciente, gente, que é neurótico, que é, como chama mesmo? Quando a pessoa gosta de tomar remédio, hipocondríaco. Tem paciente que fica na agonia de ir em um monte de médico, entende? Então, tipo assim, aí é perigoso de poder haver uma interação medicamentosa. E também a interação, ela pode acontecer através do medicamento com múltiplos princípios ativos. Então, nesse caso, esse tipo de interação, normalmente é um tipo de interação benéfica e planejada. Então, exemplo, você tem na farmácia para vender um comprimido chamado Torcilax, ou Tandrilax, ou um monte de outro nome, né? O que tem nesse remédio? Tem diclofenaco, que é um anti-inflamatório. Tem paracetamol, que é analgésico. Tem carisoprodol, que é relaxante muscular. E tem cafeína, que tem um efeito analgésico e potencializa o efeito analgésico do paracetamol. Então, você tem um único comprimido com 4 princípios ativos que vão atuar fortemente no combate à dor, né? Principalmente se for uma dor articular ou se for uma dor muscular. Dor articular necessita do anti-inflamatório, tá, gente? Por isso que eu tô falando para vocês essa diferença. Porque, tipo assim, às vezes a pessoa tem dor de coluna, ou às vezes a pessoa tem dor de joelho,
ou às vezes a pessoa tem, sei lá, uma dor de artrose, de artrite, que tem a ver com o osso, com articulação, e se ela tomar só analgésico, não adianta. Ela pode tomar codeína. Às vezes, a própria codeína, que é forte, parece água para quem tem problema articular. O problema articular, ele é muito melhor resolvido com anti-inflamatório. Esses dias, uma ex-aluna, estudou aí na faculdade, ela me mandou uma mensagem, porque ela estava com um paciente que estava tomando codeína e um outro medicamento, que agora eu esqueci o nome, mas ele é um analgésico também de receita controlada. E o paciente dela estava usando para dor de coluna, só que não estava melhorando. Era pregabalina e codeína. E a dor de coluna não estava melhorando, né? Ela estava desesperada. Sara, o que eu posso ajudar essa pessoa? Porque está sentindo muita dor. Eu falei assim, olha, dor na coluna, não, ele pode tomar morfina. Ele não vai sarar a dor. O problema articular, ele precisa de anti-inflamatório. Ela, mas eu vou dar aqui anti-inflamatório. Eu falei assim, tenta diclofenaco. Pois ela tentou diclofenaco e foi muito melhor do que a pregabalina que o cara estava tomando. Então, veja bem, eu falei isso para ela, não é porque eu sei mais que médico, não, é porque eu já tive problema de coluna, eu já operei minha coluna. E eu já tentei tomar um monte de coisa. O médico já passou para mim, ortopedista, já passou para mim diazepam, amitriptilina, já passou codeína, já passou tramadol, e nada era tão eficaz como quando eu tomava um biofenac, entende? Então, tipo, para problema articular, a gente precisa de usar um anti-inflamatório associado. Então, se o paciente usar um analgésico qualquer, junto com o anti-inflamatório, aí é uma interação que potencializa o efeito, entende? Então, por exemplo, no Torcilax, essa interação que ela é planejada aí, que ela é programada, é porque você tem um analgésico, que é o paracetamol, e tem a cafeína, e você tem um anti-inflamatório. Então, um potencializa o efeito do outro, né? E a cafeína potencializa o efeito dos dois, né? Só a cafeína, por si só, ela já é analgésica. Então, quando ela está com paracetamol, ou com dipirona, ou com o próprio diclofenaco, ela potencializa esse efeito analgésico, tá certo? Então, esses medicamentos com múltiplos princípios ativos, ele tem esse planejamento de melhorar o efeito terapêutico. Outro exemplo de um medicamento com múltiplos princípios ativos é quando você pega, talvez, um atenolol com hidroclorotiazida, ou um losartana com hidroclorotiazida, né? Os medicamentos lá, HCT, que é de hidroclorotiazida. Então, é assim, gente, o medicamento antihipertensivo, independente da classe dele, qualquer um antihipertensivo, quando ele é associado com diurético, o efeito dele é muito melhor do que se você aumentar a dose dele mesmo, certo? Então, vamos imaginar que a pessoa toma atenolol puro. E aí ela toma 25 miligramas. E aí nada de resolver a questão da pressão. Estou só dando um exemplo bem básico, porque atenolol sozinho para pressão também não é muito bom, não. Mas vamos imaginar que ele fosse. Então, a pessoa toma atenolol de 25. Aí, ao invés de ela aumentar para o de 50, é melhor ela botar hidroclorotiazida do que aumentar o atenolol. Então, a gente tem muitos medicamentos que, se interagirem com classes diferentes, vão ter um efeito terapêutico muito maior do que se a gente for aumentando a dose dele mesmo. Tá entendendo? Então, esses medicamentos com múltiplos princípios ativos, eles têm esse tipo de interação para melhorar o efeito terapêutico. E a gente tem também alguns de múltiplos princípios ativos que ajudam a reduzir efeitos colaterais. Exemplo, tem um remédio para enxaqueca, eu acho que o nome dele é Cefalio. Nele tem um remédio analgésico para dor de cabeça, um princípio ativo, e tem um princípio ativo que é a metoclopramida, que é para enjoo.
Então, o que acontece nessa associação? Você tem duas funções nessa associação aí. Tem mais coisa, tá? É porque eu não me lembro a fórmula agora. Mas você tem duas coisas. Primeiro, tem pessoas que têm enxaqueca que vomita. Então, para a pessoa que tem enxaqueca que vomita, você vai dar esse, porque ele já vem com a metoclopramida, que ajuda a inibir o vômito, que é a mesma coisa que a pessoa estivesse tomando Flazyl. E também porque tem gente que quando toma esse analgésico, melhora a dor de cabeça, mas dá enjoo. Então, já tem a metoclopramida na fórmula para poder melhorar esse efeito colateral que poderia dar na pessoa, entende? Então, o interessante é que essas interações, elas já vêm no remédio planejada para ajudar nesse tipo de efeito, tá? Então, são interações medicamentosas que são consideradas boas, tá bem? As interações medicamentosas, elas podem causar algumas alterações fisiológicas, então, na pessoa. Então, é óbvio, gente, se uma interação medicamentosa, ela interfere no efeito do fármaco, ela vai interferir de alguma forma no organismo da pessoa, de forma, assim, fisiologicamente, vai mudar alguma coisa no organismo da pessoa, certo? Então, dentre essas alterações, tem alguns exemplos, né? Lá no nosso material, está mostrando o tipo de interação, mas não está dando exemplo. Eu tentei colocar um exemplo que fique mais claro de cada um desses estados fisiológicos para a gente poder compreender melhor. Então, por exemplo, uma interação medicamentosa, ela pode causar um estado patológico na pessoa. Então, vamos supor, a pessoa toma fluconazol. Fluconazol é um remédio para fungos, para micose, para candidíase, né? E é um medicamento muito potente. Mas, se o fluconazol ele for misturado, se a pessoa tomar fluconazol e ingerir bebida alcoólica, ele provoca uma reação química no fígado da pessoa. E essa reação química, ela provoca vômito na pessoa. Ela produz como a reação, né? Pegou dois reagentes, o fluconazol e o álcool. Um dos produtos é tóxico. Então, esse produto provoca vômito. Então, é quase que 100% de chance do cara que toma fluconazol e bebe no mesmo dia vomitar, por causa dessa reação. Então, tipo, a pessoa está com uma micose, aí, micose, no máximo, ela coça, né? Se for uma micose de unha, não dá nada, você só tá com a unha oca lá. No máximo, ela coça. Aí a pessoa toma o fluconazol para melhorar a micose, só que a pessoa tomou o fluconazol de manhã, à noite foi lá e bebeu cerveja. Aí a pessoa vai começar a vomitar. Ou seja, ela entrou num estado patológico, ela ficou doente, ela vomitou, entende? Por conta de uma interação medicamentosa. Essa interação do fluconazol com álcool é de um medicamento com uma substância exógena, né? No caso, o álcool. E aí, vários antifúngicos da mesma classe do fluconazol, que são os imidazólicos, então, cetoconazol, fluconazol, itraconazol, todos eles, ao reagir com o álcool, promovem como um produto final essa substância tóxica, né, que vai provocar vômito. Então, é um estado patológico que a pessoa fica, né, por causa de uma interação. Outra coisa, tem alguns medicamentos que, quando eles começam a interagir no organismo, eles provocam alteração na função renal. E aí, por conta disso, vai haver uma modificação na excreção do medicamento. Imagine bem, o rim, ele tem a função de fazer a filtração do nosso sangue. O que é isso? O sangue circulou no corpo todo, quando ele passa nos rins, o rim separa. Isso daqui faz parte do sangue, isso aqui não, vamos jogar fora. Isso é filtrar. Então, quando você toma um medicamento, né, quando ele passa pelos rins, quando o medicamento você vai tomar, né, vamos pensar no medicamento oral. Você vai tomar, esse medicamento vai para o estômago, vai passar pelo processo de dissolução, vai descer para o intestino, vai ser absorvido. Cai na corrente sanguínea. E aí, lá na corrente sanguínea, ele passeia por todo o seu corpo e para nos locais onde ele tem que se ligar.
Fez o efeito, o resto dele volta para o sangue. Então, aí, quando esse sangue passa pelos rins, o rim vai olhar, né? O rim vai pensar assim, pô, isso aqui é sangue, isso aqui é remédio, isso aqui não faz parte do sangue. E aí o rim separa e joga para a urina. E aí a gente elimina aquele resto de medicamento, aquele resto metabólico pela urina. Essa é a função do rim. Se você tomar, ou se o paciente tomar algum medicamento que provoque uma interação medicamentosa que altere a função renal, o rim, ele meio que perde essa capacidade de selecionar o que faz parte do sangue e o que não faz. E aí, nesse caso, ao invés do remédio sair do corpo, ele volta a circular. Ele vai sendo reabsorvido. E aí, ao invés do efeito passar, a pessoa vai ter uma sobrecarga de remédio, porque vai dar a hora dela tomar de novo, o rim ainda nem acabou de expulsar aquele, está vindo mais remédio. Então, ela pode ter um aumento da reação adversa, porque ela vai ter excesso de medicamento. Então, exemplo, que tipo de medicamento que pode causar uma alteração renal? Anti-inflamatório. Então, a pessoa, quando ela toma anti-inflamatório por muito tempo, todo mundo sabe que tomar anti-inflamatório por muito tempo pode causar problema no estômago. Todo mundo sabe disso, né? O anti-inflamatório, ele tem um caráter ácido e ele pode dar uma gastrite. O que pouca gente sabe é que o excesso dele também pode causar problema renal. E esse é o perigo. Porque uma gastrite, você trata com omeprazol, né? Agora, no caso de um problema renal, até você descobrir que você está com um problema renal, até o rim manifestar que tem problema ali, a pessoa já está com um órgão lesado. Então, o perigo maior de anti-inflamatório é causar um problema renal. E tem um detalhe muito importante. O ibuprofeno, ele também pode causar esse problema no rim, se ele for usado por muito tempo. E o que a gente tem de problema sério? A maioria das pessoas não sabe que o ibuprofeno é anti-inflamatório. A maioria acha que ele é analgésico. Então, o que as pessoas fazem? Toma diclofenaco para coluna e toma ibuprofeno para dor de cabeça. Então, a pessoa está fazendo uma interação entre dois medicamentos que podem causar um problema na excreção do medicamento. Entenderam? E aí, se ela causa um problema na excreção, aquele medicamento fica circulando por mais tempo e pode levar a uma série de problemas, ok? Então, essa é uma alteração, por exemplo, de função renal, que para nós é a mais perigosa. Tem mais coisa que afeta a excreção renal, a função renal? Tem. Tem coisas simples. Por exemplo, excesso de cálcio com excesso de vitamina D causa problema renal, né? Então, às vezes, a pessoa está tomando vitamina D. Agora a moda é tomar vitamina D por causa da Covid. Eu recomendo, é ótimo tomar vitamina D. Não só por causa da Covid, né? Porque a gente já sabe que a vitamina D, ela é um hormônio, ela não é uma simples vitamina, ela tem diversas funções, ela é maravilhosa. Tem vários estudos mostrando que a vitamina D, ela tem atuação em processos dolorosos como fibromialgia, que nada dá jeito, o excesso de vitamina D dá jeito, né? Então, a gente tem várias funções da vitamina D. O problema é que, às vezes, a pessoa está tomando um excesso de vitamina D e ela está tomando muito cálcio. Às vezes, ela não toma o cálcio em comprimido, mas ela toma muito leite, ela come queijo, ela come come brócolis, ela come um monte de coisa que tem muito cálcio. Cálcio demais, com excesso de vitamina D, pode provocar cálculos, tipo pequenas pedrinhas que podem entupir as artérias renais. Então, esse é o grande perigo de uma pessoa fazer uso de vitamina por conta, entende? Então, tipo, é bom a gente estar ali para a gente orientar, porque a pessoa acha, vitamina não vai fazer mal, não. Mas se ela tomar de forma errada, vai fazer mal para ela. E pode causar uma alteração da função renal dela, né? Então, são coisas sérias que a gente precisa de prestar bastante atenção, tá bem? O uso prolongado de antibióticos pode causar alteração na função dos rins, tá certo? Além da alteração da função renal,
existe o risco de alteração na função hepática. Ou seja, tem medicamento que pode causar uma lesão no fígado, né? E aí, o que acontece? No fígado, o excesso de problema no fígado gera uma hepatite aguda na pessoa, né? Então, o que pode causar uma hepatite aguda? O excesso de medicamento antifúngico é uma, né? Então, cetoconazol, fluconazol, pode causar uma disfunção, uma alteração na função hepática, e aí provocar uma alteração no metabolismo, a pessoa vomita, a pessoa fica mal, e até ela descobrir o que é, às vezes já demora, né? Já evolui para uma coisa mais séria. Então, na verdade, gente, se a gente parar para pensar, qualquer medicamento utilizado em excesso, ou se a gente ficar tomando remédio demais para uma mesma coisa, pode causar um problema hepático. Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque o remédio, o medicamento, ele sempre tem um lado bom, mas ele tem um lado ruim também. Né? Então, a gente tem que estar atento exatamente por isso. Usar a dose certa, na hora certa, pelo tempo certo, para que não gere um problema de saúde na gente. Outra coisa que pode acontecer, alteração no nível sérico de proteínas. Todas as vezes que a gente tem uma alteração no nível de proteínas, a gente pode levar a um problema renal, porque quem excreta é o rim. Um instantinho só, pessoal. Então, assim, todas as vezes que a gente tem excesso de proteína, ela é excretada pelos rins, né? Então, qualquer tipo de medicamento, ou alimento, ou nutriente que a gente use, que eleve esse nível de proteína, pode causar um problema renal, ok? Outra coisa que pode acontecer em decorrência de uma interação medicamentosa, alterações no pH urinário. E todas as vezes que a gente tem alteração de pH urinário, a gente pode ter infecções. O pH da urina é um pH ácido, ok? Levemente ácido, não é muito ácido não, mas é um pH levemente ácido. Esse pH levemente ácido, ele é uma proteção que a gente tem contra bactérias que colonizam a bexiga, que colonizam os canais urinários, e no caso de nós, mulheres, que colonizam a região vaginal. Então, esse pH ácido, levemente ácido, regula essa flora bacteriana e fúngica, porque a gente tem fungos também que habitam nessas regiões. Aí, o que acontece? Se a gente tem uma diminuição dessa acidez, ou seja, se a urina ficar alcalina, né, num pH básico alcalino, pode favorecer o crescimento de alguns fungos e de algumas bactérias que vão causar infecção. Então, o que poderia causar? Excesso de alguns tipos de antibiótico pode causar alteração no pH vaginal. Por isso que é normal, depois de um certo tempo que a mulher toma antibiótico, ela desenvolver candidíase, porque ocorre uma alteração no pH, na urina, na vagina, na bexiga, no canal urinário, e aí as bactérias tendem a crescer, né? E é por isso também que existe hoje, há algum tempo, existe um medicamento que ele é à base de lactobacillus acidófilos. Eu não sei o nome do remédio, nem é remédio, é considerado suplemento. E aí, esses lactobacillus acidófilos, o que eles fazem? Eles vão para a região da bexiga, para a região urinária ali, e eles vão usar o substrato que a gente tem do alimento, da própria urina, eles vão fazer fermentação, e o processo fermentativo produz ácido lático. Esse ácido lático regula de novo o pH da urina. Então, é normal que, às vezes, a mulher vai precisar de fazer um tratamento com antibiótico para prevenir a candidíase,
ela tome o Lactobacillus acidófilos, para poder deixar a região com pH normal, tá certo? Então, imagine num caso de uma infecção grave, onde a pessoa tem que tomar 2 antibióticos, 3 antibióticos, ou antibiótico anti-inflamatório, e aí pode causar uma alteração no pH urinário e favorecer o crescimento de bactérias, tá? Uma solução seria a utilização dos Lactobacillus acidófilos, que ajudam nessa questão. Outra coisa que pode acontecer quando a gente faz uma interação medicamentosa, pode acontecer interferência de fatores alimentares e levar a problemas metabólicos. Então, um medicamento que utiliza muito do sistema hepático para sua metabolização, né, como é o caso do próprio paracetamol. Se a pessoa usa o paracetamol por muito tempo, faz utilização de uma comida muito gordurosa, que também vai sobrecarregar o fígado, então ela pode acabar tendo um problema metabólico por conta disso, certo? Interferência da idade, então, como eu falei para vocês no início, quanto mais a pessoa é mais velha, mais os seus órgãos estão sobrecarregados, já tem um metabolismo mais lento, então, quanto mais medicamentos essas pessoas tomam, maior é a sobrecarga dos órgãos, intestino, estômago, vesícula, rim, por aí se vai. Pode haver alteração intestinal. Então, tem muitos medicamentos que podem causar prisão de ventre e tem muitos medicamentos que podem causar diarreia. Dependendo do tipo de interação medicamentosa que vai ser feita, esse efeito pode piorar bastante, ok? Então, a pessoa já toma um remédio para o sistema nervoso, um antidepressivo. O antidepressivo, ele dá uma relaxada no intestino. Se a pessoa tomar um Buscopan, ela vai ter prisão de ventre, porque vai interagir os dois que relaxam a musculatura intestinal, a pessoa vai ter prisão de ventre, tá certo? Então, a interação medicamentosa, ela pode alterar a nossa fisiologia, né? Principalmente se não for uma interação planejada, tá certo? E aí, gente, a interação medicamentosa, quando ela não é planejada, quando ela é uma interação que vai causar uma consequência ruim, normalmente ela acontece por 4 motivos diferentes, de 4 formas diferentes. Através da sequência de administração. Então, o que seria a sequência de administração no sentido de provocar uma interação medicamentosa? Seria quando você toma junto, um medicamento atrás do outro, ou um junto com o outro, e um atrapalha o efeito do outro. Então, ou com um alimento, né? Exemplo, agora também está na moda tomar um remédio chamado ivermectina, porque se percebeu alguma eficácia no tratamento de Covid, né? Com a ivermectina. O que acontece? A ivermectina, ela é um medicamento para alguns tipos de verme, também para sarna e para piolho. Criança em idade escolar, a gente costuma dar ivermectina para a criança não pegar piolho. E o que acontece com a ivermectina? Na bula não fala isso, tá? Que eu vou falar para vocês, mas tem vários estudos que mostram que a ivermectina, ela sofre uma alteração quando ela é administrada junto com o alimento. Então, veja bem, a pessoa, se ela comer e tomar ivermectina a seguir, ela pode não ter o efeito 100% que ela poderia ter da ivermectina, porque o alimento, ele atrapalha na absorção da ivermectina. Então, o que acontece? A maioria dos medicamentos de verme, a gente indica tomar junto com o alimento, ou depois da janta, ou depois do almoço, né? A maioria. Só que a ivermectina não pode. Então, se na sequência de administração você falar para a pessoa, toma depois que você comer, a ivermectina não vai produzir o efeito que ela deveria produzir, né? Outro exemplo, se a pessoa estiver tomando antibiótico, então vamos pensar assim que ela vai ter que tomar antibiótico por 14 dias, de 6 em 6 horas. Aí o que o médico faz? Olha, você vai tomar aqui um omeprazol para poder não te dar problema de estômago, porque se tomar remédio antibiótico de 6 em 6 horas por 14 dias,
pode dar uma machucada no estômago, né? Aí ele passa o omeprazol. Só que, se a pessoa tomar o omeprazol e em seguida ela tomar o antibiótico, o efeito do antibiótico vai ser reduzido. Por quê? O antibiótico, para ele ser absorvido, ele precisa de um ambiente gástrico ácido. E aí, o que acontece com o omeprazol quando a gente toma? O omeprazol deixa o estômago alcalino. Pelo menos por 40 minutos vai ficar bem alcalino ali. Então, se ela tomar o antibiótico em seguida ao omeprazol, ela vai ter uma diminuição do efeito do antibiótico. Então, isso é uma interação por sequência de administração. Qual seria a solução? Olha, toma o omeprazol, depois de 1 hora, aí você toma o antibiótico. Entende? Porque aí já deu tempo do pH do estômago voltar a ficar normal. Né? Isso, então, é por uma sequência de administração. A gente tem também interação através de vias de administração. Então, às vezes, a pessoa, porque ela tomou um medicamento injetável, ela acha que ela pode tomar em seguida o comprimido, porque são vias diferentes. E, na verdade, mesmo assim, pode haver uma interação. Por que, gente, que pode haver uma interação mesmo assim? Porque todo medicamento que a gente toma, quando ele vai para a corrente sanguínea, ele vai, para ele ser distribuído pelo nosso corpo, ele vai se ligar com as proteínas do plasma do sangue. Então, tipo assim, o nosso sangue, ele tem lá as hemácias e ele tem o plasma. Quando faz a centrifugação, separa, né? Você tem uma parte líquida, que é o plasma, e você tem uma parte um pouco mais massinha, que seria a hemácia. No plasma, tem um monte de proteína, principalmente a albumina. Essa proteína é a proteína plasmática, porque ela está no plasma. Quando a gente toma um medicamento que ele vai para o sangue, apesar do sangue não ser separado, o remédio se liga na proteína plasmática. É como se a proteína plasmática fosse aquele amigo que está ali para dar a mão para o remédio, para carregar ele pela corrente sanguínea. Entende? Então, a proteína plasmática, ela é o lugar onde o medicamento se liga para ser distribuído pelo corpo. E aí, independente da via de administração. A diferença é, se a pessoa tomar um medicamento intravenoso, na mesma hora, o medicamento já vai direto se ligar na proteína plasmática, porque já foi direto para o sangue. Então, não tem a questão da absorção, já está lá disponível. Se a pessoa toma um comprimido, vai levar mais tempo para o comprimido, para o fármaco chegar no sangue. Mas, vamos imaginar que a pessoa tomou um remédio intravenoso. Não, vamos imaginar o seguinte, ó, vai dar para vocês entenderem. Faz de conta que eu estou em casa e aí eu olho a minha pressão está 20/10. Aí eu fico desesperada e tomo 3 comprimidos de captopril que eu tenho aqui em casa. Aí passa 15 minutos, eu não sou farmacêutica, eu não sei, né? Eu penso, em 15 minutos já deu tempo da minha pressão baixar. Aí eu vou e olho a minha pressão está 21/10. Ou seja, dentro de 15 minutos, minha pressão subiu e não abaixou. O que eu faço? Entro no carro e vou para o PA. Quando eu chego no PA, que a pessoa olha a minha pressão 20/10, ela vai me dar um remédio na veia. Aquele remédio na veia vai fazer efeito na hora. Só que, enquanto isso, o medicamento está sendo dissolvido, está indo para o intestino, os 3 comprimidos que eu tomei. Então, o que vai acontecer? Quando ele chegar no meu sangue, quando ele chegar na corrente sanguínea, já tem remédio lá fazendo efeito. Então, eu posso ter uma potencialização do efeito, né? Porque o remédio ele demorou um pouco mais a chegar, mas chegou. Então, potencializou. E eu posso ter situações onde acontece exatamente o contrário. Né? Eu tomei um medicamento intravenoso, ele se ligou às proteínas plasmáticas e ocupou todo o espaço. E aí, todo medicamento que eu venho a tomar não tem proteína plasmática para se ligar. Então, pode acontecer essas duas coisas. Então, independente da via de administração, vai acontecer ligação a proteínas plasmáticas. E aí, pode haver interação medicamentosa do mesmo jeito, tá? Ué, pensei que alguém tinha falado alguma coisa comigo.
Apareceu aqui um negocinho de mensagem. A gente pode ter interação medicamentosa dependendo da duração da terapia. Então, às vezes, a pessoa está tomando um remédio que é de uso contínuo, e aí ela esquece, né? Olha só uma coisa que acontece muito. Quem trabalha em farmácia pode até confirmar isso que eu vou falar agora. Às vezes a pessoa chega na farmácia e aí você pergunta para ela assim, você faz uso contínuo de algum medicamento? Aí você fala assim, você tem alguma doença crônica? A pessoa, não. Você faz uso contínuo de algum medicamento? Aí a pessoa, não. Aí você vai e pergunta, nem anticoncepcional? Aí, sim, anticoncepcional eu tomo. Então, tem muita gente que não considera anticoncepcional um medicamento. E esquece de falar, né? E aí, como é uma terapia, como é uma utilização, um medicamento que a pessoa usa sempre, o que acontece? Ela esquece de relatar isso, né? Ela esquece até que ela toma um medicamento, porque fica uma coisa muito automática, né? E aí, o que acontece? Anticoncepcional pode interagir com algum tipo de antibiótico, entende? E aí pode haver uma interação medicamentosa maléfica, ou o anticoncepcional atrapalhar o efeito do antibiótico, ou o antibiótico atrapalhar o efeito do anticoncepcional. Só que, deixando bem claro que não são todos, tem 6 tipos de antibióticos que interferem no anticoncepcional, que pode ter chance da mulher vir a engravidar. Tá? E são anticoncepcionais que são mais de uso hospitalar do que esses que a gente compra na farmácia, tá bom? Mas é um exemplo, tá? E também a gente pode ter interação medicamentosa de acordo com a dosagem. Então, tem medicamento que, se você der uma dose normal, junto com o outro, não vai causar uma interação ruim. Mas se você vai aumentando a dose, pode haver uma interação medicamentosa maléfica. Ok? As interações medicamentosas, elas podem ser classificadas de acordo com a gravidade, de acordo com o tempo de latência e de acordo com o mecanismo de ação. De acordo com a gravidade, elas podem ser interações leves, moderadas, eu não passei isso não, ou se não graves, né? De acordo com a gravidade. Então, você pode ter uma interação simplesinha, leve, mas você pode ter interações que são muito graves. Então, por exemplo, uma pessoa que usar, eu botei ali embaixo, tá vendo? Uma pessoa que usar, faz de conta que o cara tem pressão alta, e aí ele já usa captopril, tá vendo aqui, ó, fármaco B. Ele usa captopril. Aí, ele teve um problema de ácido úrico. O médico foi, sem saber que ele usava o captopril, passou a lopurinol. O que acontece quando a lopurinol entra em contato com o captopril? Ele provoca coceira no corpo, ele provoca calombo pelo corpo, fica parecendo uma alergia mesmo. Ele provoca uma reação de hipersensibilidade. Essa é uma reação leve, porque não mata o sujeito, né? Só coça, só incomoda. Mas é uma interação, e tem pouca gente que sabe desse tipo de interação, tá? A gente tem reações que são moderadas, por exemplo, a pessoa toma Aldol, que é um remédio para esquizofrenia, e tomar um propranolol, ela vai ter uma queda de pressão mais elevada. E a gente tem reações graves, como, por exemplo, se a gente juntar AS e varfarina, são 2 anticoagulantes, você pode ter Ai, meu Deus, como é o nome do negócio? Uma hemorragia, tá certo? Então, é perigoso, são reações graves. Então, existem interações que têm um tempo de latência maior, ou seja, quando se a pessoa tomar alopurinol e captopril, essa reação que ela vai ter de coceira não vai ser uma reação imediata, ela vem depois de um tempo. Então, o tempo de latência dela é uma interação lenta. Depois de um tempo aparece aquela coceira que não some mais. A pessoa não sabe o que é, e até descobrir, ela já está toda empipocada, não tem noção do que pode ter sido. E a gente tem interação que acontece rapidamente. Na mesma hora que você interagiu 2 medicamentos, eles vão ter um efeito. E as interações também podem acontecer de acordo com o mecanismo de ação. Então, vai depender das condições celulares, das condições metabólicas da pessoa, né? Vai depender do tempo de absorção do medicamento, do tempo de distribuição, e por aí vai.
Agora, gente, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre interação farmacocinética. A gente vai falar interação farmacocinética e depois a gente vai falar um pouquinho de interação farmacodinâmica. O que acontece? Vocês já tiveram farmacologia e vocês sabem que a farmacocinética é todo o caminho que o fármaco percorre dentro do nosso corpo. E a farmacodinâmica é o efeito produzido por esse medicamento. Né? Então, a gente tem farmacocinética e farmacodinâmica. Todas as vezes que a gente fala de farmacocinética, a gente está pensando nesse caminho que o fármaco percorre no nosso corpo. Qual é o caminho básico desse medicamento percorrer? Vou relembrar vocês aí a farmacologia. Então, é assim, a gente engole, né? Olhando essa figura aqui que está do lado esquerdo, engoliu o comprimido, ele cai aqui no estômago, tá vendo essa linhazinha azul? Quando ele cai no estômago e ele vai ser dissolvido, então essa cápsula vai sumir, vai ficar só o pó.
Oi, pessoal. Estão aí ainda? Acabou a luz aqui. Acabou a energia, eu fiquei sem Wi-Fi. Agora que voltou. Vamos falar oi com a galera? Vamos falar. Oi, galera. Fala, oi, galera. Eu tenho 2 cordas. Você tem 2 cordas, filho? Sim. É, meu amor. Sim. Acho que tá todo mundo lá ainda, que não dá pra ver. Estamos aqui, Sara. Vocês estão aí. Então tá. Então vamos continuar. Deixa eu só colocar de volta meu slide aqui pra gente continuar. Cadê aqui? Vai, Fernanda, vai? Não. A mamãe vai dar aula, filha lá. As pessoas estão esperando a mamãe. Dá tchau pra galera. Tchau. Eu quero banana. Vai, Nana, vai. Tá, eu vou ficar banana lá. Mas não pode. Deixa eu compartilhar meu slide aqui de novo, pessoal. Se por um acaso eu sumir aqui, é por causa da energia. Porque aqui em casa voltou, mas a rua tá toda escura. Tá chovendo. Então pode ser que a energia caia de novo, tá? Então, a gente estava na interação farmacocinética, né? Então, a gente estava relembrando o caminho que o medicamento percorre no nosso organismo. Então, retomando, a gente engole uma cápsula, então ela vai vir para o estômago. Quando ela chega no estômago, então, ela vai passar pelo processo de dissolução, né? Para poder dissolver. Depois que ela dissolve, que ela sofre a ação ali das enzimas do estômago, do pH do estômago e tal, ela vem cá para o intestino. Quando chega aqui no intestino, é que vai acontecer, então, o processo de absorção. Então, na verdade, a absorção, ela vai ser a passagem, né, do fármaco para a corrente sanguínea. Desde que a gente engole uma cápsula até o momento que ela entra na corrente sanguínea, todo esse processo é considerado esse processo de absorção. Ele só se completa quando ele cai na corrente sanguínea, né? E aí, então, isso leva mais ou menos meia hora a 40 minutos, quando a gente tem um comprimido, uma cápsula, e uns 20 minutos quando o medicamento é líquido, porque aí você já pulou essa etapa aqui de ter que dissolver e tudo mais, né? Então, aí, quando ele entra na corrente sanguínea, ele vai se ligar nas proteínas do plasma, nas proteínas do sangue. Se você pegar a bula sempre fala assim, ligação a proteínas plasmáticas. Ou seja, o medicamento se liga nas proteínas do sangue. E passa a percorrer pelo corpo. Essas setinhas em rosa aqui, então, mostra que ele está percorrendo pelo corpo. Aí, então, ele vai passar pelo fígado. E aí, essa passagem dele pelo fígado, ela pode acontecer de 2 formas. Ou o medicamento, ele tem que passar no fígado antes de ser distribuído, ou ele vai passar no fígado depois da distribuição dele. Por quê? Porque o fígado, ele faz a metabolização, que é a biotransformação. E essa biotransformação, ela vai acontecer para poder ser otimizada a absorção desse medicamento, a distribuição dele. No seguinte sentido, para o medicamento sair do corpo, então, quando ele passa no final, né, distribuiu e sai do corpo, ele vai sair primordialmente pela urina. Para ele sair pela urina, ele tem que ser aquoso. Então, o fígado ele vai biotransformar, ele vai pegar uma droga que é lipídica e vai deixar ela hidrossolúvel para ela sair pela urina. Esse é um processo. Mas, para que ele seja absorvido, muitos medicamentos precisam de ser lipídicos, precisam de ser lipossolúveis. Então, aí o fígado, se você engolir ele for hidro, para ele ser distribuído, ele precisa ser lipo, o fígado faz essa conversão. E também existem aqueles casos, como, por exemplo, o caso do enalapril, que é um remédio de pressão. O enalapril, ele não é um medicamento, ele não é um fármaco, ele é um pró-fármaco. Então, o que acontece com o enalapril? Ele vem aqui por esse caminho, que está essa linha azul, cai no estômago, aí ele vem para o intestino, aí ele vai para o fígado, é biotransformado e transformado em enalaprilato, e é o enalaprilato que é
distribuído pelo corpo. Então, o fígado ele pode transformar o medicamento para ele ser distribuído, ou ele pode transformar o medicamento depois que ele já foi distribuído para ele ser eliminado, tá certo? Então, esse é o processo de biotransformação ou metabolização. Essa troca que o fígado faz de lipídico para hidrossolúvel, de hidrossolúvel para lipídico, é bem isso, falando de forma bem resumida. Então, quando a gente toma um medicamento injetável, direto na veia, endovenoso, ele não precisa de passar por essa fase de absorção aqui. Ele já cai direto na corrente sanguínea, ok? E aí ele vai passar pela distribuição. Então, olha só. Na interação farmacocinética, eu posso ter interação farmacocinética em qualquer uma dessas fases aqui. Eu posso ter uma interação farmacocinética nesse caminho de absorção. Eu posso ter uma interação farmacocinética na distribuição, na metabolização e na excreção. Né? Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um. A absorção, então, já falei para vocês o que é. Desde a hora que a gente engole o medicamento até a hora que ele cai na corrente sanguínea. Essa é a fase de absorção. Então, eu posso ter problemas, igual aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, quando a pessoa toma um omeprazol e ela toma um medicamento, um antibiótico, se ela tomar ao mesmo tempo, o que vai acontecer? O omeprazol vai deixar o estômago num ambiente menos ácido e isso vai atrapalhar a absorção do antibiótico, né? Então, aqui tem alguns que vieram no nosso material. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tomar algum antiácido, por exemplo, ranitidina, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, e ela tomar digoxina, a digoxina, ela não vai ser absorvida corretamente. A digoxina é um medicamento para o coração. E ela sofre um efeito ruim na absorção se isso acontecer, né? Outra coisa, tem um remédio chamado colestiramina. A colestiramina, ela atrapalha a absorção da cefalexina. Os antiácidos atrapalham a absorção da tetraciclina e outros antibióticos, né? Então, gente, na absorção pode acontecer um processo chamado de quelação. Olha aqui em cima, está escrito assim, ó, formação de complexo de drogas, quelação e absorção. O que é uma quelação? Quelação é quando um medicamento ele se liga ao outro envolvendo o fármaco. Então, olha só. Pensa deixa eu desenhar aqui para mostrar para vocês pela câmera. Sabe quando você é criança, que você desenha uma florzinha, você faz um miolinho e faz as pétalas? É bem isso. Então, olha só. Tá vendo a minha florzinha aqui? Aqui, no miolinho dessa florzinha, é como se eu tivesse fármaco e em volta dele eu tivesse o outro fármaco que está fazendo o processo de quelação. Isso daqui é quelar, envolver o fármaco. Deixa eu dar um exemplo. Todas as vezes que a gente vai tomar um mineral, esse mineral ele é pesado para o organismo da gente absorver. Então, por exemplo, quando você vai tomar ferro, sulfato ferroso. O sulfato ferroso é um mineral, né? O ferro é um metal pesado. E aí, então, tomar o ferro, engolir, né? A absorção ela é muito difícil, porque o nosso organismo ele tem dificuldade de assimilar o que não é orgânico, que não é uma molécula orgânica, que tem carbono na constituição. O nosso organismo, ele vai assimilar? Vai absorver? Vai, mas com dificuldade. Então, por exemplo, um tempo atrás, era muito normal que fosse orientada a famílias muito pobres, muito carentes, por conta da questão da subnutrição, era orientado que as famílias, na hora de cozinhar o feijão, colocassem prego dentro do feijão. Porque aí, na hora que o feijão acabava de cozinhar, tirava o prego e jogava fora, e nesse processo de cozimento, o ferro soltava fogo, o prego soltava ferro, deixava o feijão mais enriquecido de ferro. Isso era orientado, tá? Eu acho que em algumas regiões ainda deve ser. E aí, funciona. É o ferro que a gente precisa para não ter anemia. É o mesmo ferro.
Só que ele está na forma dele mineral, então ele tem uma dificuldade de absorção. O sulfato ferroso já é o ferro com uma molécula de sulfato, um sal. Então, é menos difícil para o organismo assimilar, para o organismo absorver. É como se aquele sulfato facilitasse a entrada do ferro para a corrente sanguínea. Só, gente, que mesmo assim a gente sabe que quem toma sulfato ferroso costuma ter prisão de ventre, né? Fica com as fezes muito duras, por conta de ser um mineral. Aí existem os ferros quelados ou quelatos, que são, por exemplo, noripurum, neutrofer. O que acontece com esse ferro? É como se esse ferro tivesse bem aqui, ó. Vou escrever ele aqui para vocês, bem miudinho. Cadê a câmera? É como se esse ferro tivesse bem aqui no meio, e aqui em volta dele tem aminoácidos. Os aminoácidos, eles quelam o ferro, eles envolvem o ferro. E aí o ferro consegue entrar para a célula, para a corrente sanguínea, para a célula sanguínea com muita facilidade. Por quê? O aminoácido, o sangue conhece. Aminoácido é uma molécula orgânica, tem carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, é uma molécula orgânica. Então, esse efeito de quelação, todas as vezes que um mineral ele é quelado, ele tem uma absorção facilitada e uma distribuição facilitada e menos efeitos colaterais. E no caso de um mineral, né, por exemplo, tem lá cálcio de ostra. Aí você tem cálcio quelado. Cálcio quelado na forma de... O cálcio na forma de carbonato, ele já é com sal, com oxigênio, com carbono. Então, ele já tem um efeito parecido com uma quelação. Então, facilita a absorção. Nesse caso específico, é uma interação benéfica para auxiliar na absorção. Né? É uma interação farmacocinética para facilitar a absorção. E esses exemplos que estão no quadro aqui são exemplos que não são bons, são interações ruins, um atrapalhando o efeito do outro, ok? Mas, como eu disse, as interações nem sempre são ruins, a gente tem interações que são boas, né? A gente tem interação que causa uma alteração no pH e atrapalha o processo de absorção. Então, aqui, mais uma vez, eu estou falando de antiácidos, né? O exemplo que veio para a gente no quadro são os antiácidos. Alguém mais deu pico de energia? Está falando comigo aqui. Espera aí rapidinho, gente. Então, aqui, mais uma vez, a gente está falando ó, tem uma colega que não está conseguindo ver. Aconteceu o mesmo comigo. Deu pico de energia, caiu. Aqui, na verdade, não nem pico, acabou mesmo. Vou ver se ela consegue voltar. E aí, gente, o antiácido, como o próprio nome sugere, antiácido vai fazer com que o estômago fique menos ácido. E isso atrapalha a absorção de qualquer tipo de medicamento que precisa do ambiente ácido. Né? Então, cetoconazol, tetraciclina, precisa desse pH ácido para ser absorvido. Então, são interações que acontecem na absorção. Aqui está mostrando algum efeito de absorção que tem a ver com a redução da motilidade intestinal. Então, naquela figurinha, a gente viu, quando o medicamento ele passa pela dissolução e cai no intestino, lá ele vai ser absorvido. Só que para ele sair do intestino e ir para a corrente sanguínea, assim, em volta do intestino, é muito vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos. Só que para o fármaco sair do intestino e cair nessa corrente, ele precisa que o intestino se mexa, ele precisa da motilidade intestinal. Então, quando você toma um medicamento que relaxa o intestino, você atrapalha a absorção dos medicamentos. Então, olha só o exemplo que está aqui, ó. Um analgésico narcótico, como é o caso, por exemplo, do tramadol, da pregabalina, né? Eles vão deixar o intestino mais relaxado, ou seja, vai ter menos motilidade intestinal.
Como vai ter menos motilidade intestinal, por exemplo, o acetaminofeno, que é a mesma coisa que paracetamol, vai ter uma dificuldade de ser absorvido, né? Porque você tem menos motilidade intestinal. Então, só um exemplinho para poder ficar claro. Outra coisa, a metoclopramida, por exemplo, já é um medicamento, que é o Alplasil, que é o princípio ativo do Plasil, metoclopramida, ela já acelera a motilidade intestinal. Então, ela acelera a motilidade intestinal, essa aceleração da motilidade também interfere no efeito de absorção de alguns medicamentos. Por exemplo, a própria digoxina, né? Ela tem um efeito reduzido de absorção, porque, tipo assim, o intestino está se movendo com mais rapidez, ela passa batido, ao invés de entrar para absorção, ela sai fora, entendeu? Então, isso também pode acontecer. A gente pode ter interação medicamentosa, farmacocinética, também na distribuição. E aí, gente, aqui é muito fácil da gente entender como esse tipo de interação ocorre. Eu comentei com vocês que quando o medicamento ele entra na corrente sanguínea, ele se liga às proteínas plasmáticas, que são essas proteínas do plasma. É como se elas estivessem chegando, dando a mão para o medicamento e passasse com ele por toda a corrente sanguínea no corpo inteiro. O que acontece? Tem medicamentos que vão ali, que vão causar vão atrapalhar essa absorção, exatamente porque eles ocupam essas proteínas plasmáticas, e aí os medicamentos que precisam da proteína plasmática para poder ser distribuído não conseguem se ligar. Então, você tem uma redução no efeito, porque a proteína plasmática já está ocupada. Então, por exemplo, se uma pessoa toma AS, vou vir aqui embaixo porque é o mais conhecido, né? Salicilato. O AS é um salicilato, ácido acetil salicílico. Então, a pessoa toma AS. Vamos supor que ela toma AS para deixar o sangue mais fino, né? Que é para isso que as pessoas tomam AS, para deixar o sangue mais fluido. E aí, então, o que vai acontecer? Esse AS, ele se liga nas proteínas plasmáticas. De certa forma que, se essa mesma pessoa precisar de tomar fenitoína, ela não vai ter o efeito da fenitoína que ela precisa, porque o AS já está ocupando o mesmo tipo de proteína plasmática que a fenitoína precisa de ocupar para ser distribuída pelo corpo. Então, na distribuição, o que vai acontecer é que normalmente você tem um fármaco que se liga na proteína e não deixa o outro se ligar. Esse que não se liga não é distribuído. Então, você tem uma redução no efeito do medicamento. A pessoa que toma AS e tem convulsão, ela não adianta tomar fenitoína. Ou ela vai ter que tomar uma dose muito alta, ou ela toma um fenobarbital, ou ela toma uma carbamazepina, que não vai competir pela mesma proteína plasmática do que é. A gente tem interação farmacocinética também na biotransformação. Então, a biotransformação, o principal objetivo dela é deixar a molécula do fármaco mais hidrossolúvel para ela ser eliminada na urina, né? E aí, no caso desse tipo de interação, você vai ter um fármaco que está lá, que não deixa as enzimas do fígado fazerem esse tipo de conversão, né? Então, a gente tem, por exemplo, tá vendo que no quadro está falando, ó, indução enzimática e inibição enzimática. Então, olha só, essa enzima é que vai biotransformar o fármaco. Essa enzima que está dentro do fígado, que pega o fármaco e transforma ele para ele poder ser eliminado do corpo, né? Então, você tem dois mecanismos de interação que pode acontecer aí no fígado. Um é chamado de indução enzimática. O que vai acontecer na indução enzimática? Por exemplo, se a pessoa toma fenitoína junto com carbamazepina, a fenitoína induz a carbamazepina a ser eliminada do corpo mais rápido. Acontece uma indução enzimática. Então, quando a fenitoína está ali no fígado, ela acelera a biotransformação da carbamazepina e ela é eliminada antes da hora.
Quando a pessoa toma fenobarbital e cimetidina, o fenobarbital acelera a eliminação da cimetidina, certo? Então, isso é induzir enzimaticamente. O fármaco indutor, ele induz a enzima a eliminar mais rápido. E a gente tem o contrário também. A gente tem também aquele medicamento, aquele fármaco, que vai inibir a ação da enzima e não deixa o remédio ser eliminado. Então, por exemplo, se a pessoa toma clorpromazina. Clorpromazina é um medicamento antidepressivo e antipsicótico, né? Ele é usado na esquizofrenia também. Então, o que a clorpromazina faz? Ela não deixa as enzimas do fígado expulsarem o propranolol, transformarem o propranolol. Então, se a pessoa tomar clorpromazina e tomar propranolol, ela vai ter um efeito de inibição enzimática e o propranolol vai ficar circulando por mais tempo. Então, na interação farmacocinética de biotransformação, ou um fármaco acelera a eliminação do outro, ou um fármaco retarda a eliminação do outro. Quando ele acelera a eliminação do outro, o efeito é reduzido, porque o fármaco vai ser expulsado. Agora, quando ele faz uma inibição enzimática, esse fármaco fica circulando mais tempo. Você tem uma exacerbação do efeito. Isso pode ser muito negativo. E, por fim, entre a interação farmacocinética, a gente tem a interação farmacocinética de excreção. Então, quando o fármaco ele já é biotransformado para ele ser eliminado pela urina, isso vai acontecer com mais facilidade se o medicamento tiver um caráter alcalino, ele é eliminado mais rápido. Se o medicamento tiver um caráter mais ácido, ele é eliminado mais devagar. Então, basicamente é isso. Se você toma um medicamento, você toma 2 medicamentos, um deixa a urina mais ácida, então vai atrapalhar que saia o fármaco que também é ácido, né? A urina ácida elimina o fármaco que é alcalino. E a urina alcalina elimina o fármaco que é ácido. Então, ele acaba o contrário do outro, né? Então, se a pessoa tomar, por exemplo, o antibiótico deixa a urina alcalina, deixa a urina básica. E aí, o que vai acontecer? Vai favorecer a eliminação de medicamentos mais ácidos. Então, se a pessoa está tomando um antibiótico e está tomando um medicamento mais ácido, então, esse medicamento mais ácido ele vai ser eliminado com mais facilidade. Alguma pergunta, pessoal, até agora? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá. Então, pronto. A gente vai agora falar da interação farmacodinâmica. Então, olha só. A interação farmacocinética é o caminho que o fármaco percorre pelo corpo, né? Na interação farmacodinâmica, já é a ação do medicamento no organismo. Então, já não é o que o corpo faz no remédio, é o que o remédio faz no corpo. E aí, no caso da interação farmacodinâmica, tem tudo a ver com o mecanismo de ação, né? Então, olha só. No caso da farmacodinâmica, as interações, elas têm a ver com o local de ação, o mecanismo de ação e com o efeito. Quando a gente fala local de ação, é receptor, é em nível de receptor. Não é em nível de rim, fígado, intestino, é em nível de receptor, porque a gente está falando do efeito farmacológico. Isso é interação farmacodinâmica. Então, como que essa interação farmacodinâmica ela pode acontecer? O primeiro tipo de interação farmacodinâmica que pode acontecer é uma interação chamada de sinergismo. Sinergismo é sempre quando eu tenho drogas ou fármacos agindo ao mesmo tempo. Isso é sinergismo, está agindo no mesmo momento, ao mesmo tempo. Esse sinergismo tem 3 formas diferentes. Tem o sinergismo de adição, de somação, e tem o sinergismo de potencialização.
que é um sinergismo de adição? Sinergismo de adição é quando os dois fármacos, ou mais, agem por mecanismos semelhantes. Então, tipo assim, eu tenho dois fármacos agindo exatamente no mesmo mecanismo de ação. Então, se eu tiver dois anti-inflamatórios, eles estão agindo pelo mesmo mecanismo de ação ao mesmo tempo. Então, isso é um sinergismo de adição. Um está adicionando ao efeito do outro. Então, por exemplo, ibuprofeno e ácido acetilsalicílico. E aquele exemplo que eu tinha dado lá no início da aula, que eu falei assim, tem gente que toma diclofenaco para dor da coluna e toma ibuprofeno para dor de cabeça. Só que os dois agem na mesma via. Então, você tem uma interação medicamentosa de sinergismo por adição, porque os dois estão agindo no mesmo mecanismo de ação. Os dois são anti-inflamatórios. A gente tem também efeito que a gente chama de somação. Somação é quando um medicamento ajuda no efeito do outro por mecanismos de ação diferentes. Então, tipo, na adição, você tem dois medicamentos diferentes, mesmo mecanismo de ação. Na somação, você tem dois medicamentos diferentes, dois mecanismos de ação diferentes e aumento no efeito. Então, por exemplo, se a pessoa tomar dipirona, que é para dor, e tomar S, que é anti-inflamatório, ela vai ter um aumento mais potente contra a dor por mecanismos diferentes. Certo, gente? Se não der para entender, vocês falam, para eu poder dar outro exemplo, tá? E a gente tem também essa interação farmacodinâmica de sinergismo, que é por potencialização. O efeito, nesse caso, o efeito final dos dois medicamentos é um efeito maior do que os dois medicamentos separados. Então, a potencialização são medicamentos diferentes, agindo por mecanismos diferentes, onde um vai deixar o efeito do outro mais forte. Né? O exemplo que o material traz para a gente é o inibidor da MAO, que age no sistema nervoso, junto com a tiramina. Então, isso tem uma potencialização no efeito antidepressivo. Entende? Se a pessoa tomar só o inibidor da MAO, se ela tomar só a tiramina, ela vai ter um efeito grande, por mecanismos de ação que são totalmente diferentes. Mas se ela tomar os dois juntos, o efeito é muito maior. Então, o efeito de potencialização, ele é um efeito maior no resultado final, ok? Então, quando eu falo assim, a cafeína potencializa o efeito do analgésico, né? Ela torna o efeito do analgésico mais potente. Se você tomar só a cafeína, o efeito analgésico dela é muito pequeno. Então, você tomar uma xícara de café, tem gente que, quando é muito viciada em café, se ficar sem tomar o café, dá dor de cabeça. Então, tomou um pouquinho de café, aquele pouquinho de cafeína já resolve a dor de cabeça dela, né? Mas o que eu quero dizer? Se você está com dor de cabeça e pegar um comprimido de cafeína pura, provavelmente essa dor de cabeça não vai passar. Aí, se você pegar um paracetamol de 500 miligramas e tomar, talvez a sua dor de cabeça não passe. Mas se você tomar paracetamol de 500 com cafeína, aí sim o efeito é muito potente. Então, você pode ter dois fármacos com efeito baixo, com efeito fraco, e quando você toma os dois de efeito fraco, você tem uma potencialização, um agindo no efeito do outro, ficando um efeito forte. Fraco, fica bem forte. Ok? É isso Sara, que dá. Oi. então, por exemplo, o Buscopan composto seria também potencialização? Exatamente. Exatamente. Mecanismos de ação diferentes, né? Então, a escopolamina, ela é antiespasmódica.
ela ajuda o intestino ou o útero, né? Qualquer musculatura, a escopolamina dá uma relaxada. Só que ela pura, ela praticamente não faz efeito. Quando a gente associa a dipirona, que é um analgésico, ela deixa o efeito da escopolamina muito mais potente. Perfeito exemplo, Natália. A escopolamina, a dipirona potencializa o efeito da escopolamina. A escopolamina pura quase não funciona, né? Quase não adianta tomar. É bem isso aí mesmo. Então, aqui tem mais alguns exemplos que eu peguei lá na internet para vocês poderem, na hora que vocês forem estudar, né? Se vocês estudarem pelo slide, mostra melhor um pouquinho do aditivo, do somatório e da potência de um medicamento agindo sobre o outro. Na interação farmacodinâmica, a gente tem, além do sinergismo, agir junto, né? Então, a gente tem também um antagonismo. O antagonismo é quando esses medicamentos agem em direção contrária. Então, aqui você pode antagonizar o medicamento, ele perde o efeito por conta de um estar antagonizando o outro. Então, o que significa isso? Os medicamentos estão agindo no mesmo lugar, mas eles estão agindo por mecanismos diferentes. Então, basicamente, um anula o efeito do outro. Olha só, esse exemplo que o material trouxe para a gente, eu até deixei aqui, porque ele é bem polêmico. Exemplo, expectorante e antitussígeno. Então, olha só. Por que ele é bem polêmico? Porque, às vezes, quando você vai comprar um xarope, ele está escrito lá, expectorante e antitussígeno, né? Então, é diferente quando eu pego, assim, a classe de expectorante e a classe de antitussígeno, o mecanismo de ação é oposto, é diferente um do outro. Tá? O efeito antitussígeno, que é o efeito de parar de tossir, o expectorante dá. Então, deixa eu explicar melhor. Imagine, assim, que uma pessoa, quando ela está muito encatarrada, ela está com muito catarro no peito, no pulmão, ouve o catarro pelo estetoscópio, né, nas costas. Quando ela está muito encatarrada, ela tosse. Por quê? Porque a tosse, ela vem como um mecanismo de defesa. A pessoa está muito encatarrada, se aquele catarro permanecer ali, ela vai ter uma pneumonia, ela vai ter um problema mais sério. Então, o que o organismo faz? Tem muco, tem catarro na traqueia, tosse para tirar aquele catarro. O que um expectorante faz? Um expectorante é para tirar catarro, é para expectorar, é para tirar o catarro. Como que o expectorante faz isso? A pessoa que está encatarrada, quando ela tosse, sai catarro. Isso que o expectorante faz. Ele é como se ele estivesse melhorando a qualidade da tosse. Então, cada tossida que a pessoa dá, sai aquele monte de catarro. É isso que o expectorante faz. Ele faz aquela limpa ali, não é que ele faz a pessoa parar de tossir, ele está tirando o catarro. E aí, por consequência, a pessoa vai parando de tossir, porque se vai tirando o catarro, a pessoa não tem motivo mais para tossir. Então, a tosse diminui porque acaba o catarro. Dá para entender essa diferença? O que um antitussígeno faz? O antitussígeno, o medicamento, que faz parte da classe terapêutica de antitussígeno, ele relaxa o mecanismo, o reflexo da tosse. Ele faz a pessoa parar de tossir. Então, o antitussígeno, ele não deve ser usado se a pessoa tem catarro, porque o catarro precisa ser eliminado. Entenderam a diferença? São mecanismos de ação totalmente diferentes. O expectorante tira o catarro. O antitussígeno relaxa o reflexo da tosse. A tosse é um reflexo normal, gente. Se você chegar num lugar que tiver fumaça, você vai tossir. Por quê? Porque é um reflexo do seu corpo, é um reflexo nervoso. Está entrando alguma coisa estranha, você tosse. Tem catarro atrapalhando o ar, você tosse. É um reflexo. O antitussígeno vem e bloqueia esse reflexo. Então, tipo, é um perigo você dar um antitussígeno para uma pessoa que tem catarro para ser mandada embora.
Porque se aquele catarro ficar ali, ele vai provocar uma inflamação. Então, é perigoso, né? Por que as pessoas mais antigas falam que uma gripe mal curada é da pneumonia? Porque a gripe mal curada é resto de catarro que ficou e a pessoa, e aquele inflame vira uma pneumonia. É bem isso, sabe? Então, quando eu vou falar sobre esse antagonismo, é antagonista por quê? O expectorante não para a tosse. Parar a tosse é uma consequência porque o catarro acaba. O mecanismo é diferente. Expectorar, a pessoa tosse. Antitussígeno, a pessoa para de tossir. São mecanismos opostos, tá certo? Então, tipo assim, por que eu tô falando que isso é polêmico? Porque os meus alunos vêm dizer para mim assim, mas professora, na caixinha lá do remédio tá falando que ele é expectorante e antitussígeno. Entenderam? É porque o efeito antitussígeno não é a mesma coisa que um remédio fazer parte da classe dos antitussígenos. Só para ficar claro, tá? Uma acetilcisteína, que é um remédio para tosse, né? Tá vendo? A gente até fala para tosse. Por que ele é um remédio para tosse? Por que ele é considerado um remédio para tosse? Ele é um expectorante, na verdade. O que a acetilcisteína faz? Ela entra lá no pulmão, ela consegue penetrar profundamente no pulmão, e é como se limpasse mesmo. E aí a pessoa tosse. Só que quando a pessoa tosse, sai muito catarro. Então, na medida que a pessoa vai saindo catarro, ela vai parando de tossir. Tem um remédio, que agora eu não me lembro o nome dele, mas tem um remédio que ele era controlado, ele era de receita azul, e ele era para parar a tosse. Mas era para um mecanismo de tosse que era tosse nervosa. A pessoa não tem nada no pulmão, o pulmão está limpo, não tem nada, mas a pessoa está tossindo. Então, era usado para isso, esse antitussígeno, né? Outra coisa, a pessoa está com tosse alérgica, não tem nada, está limpo o pulmão dela, ela vai e toma um que é antitussígeno. Exemplo, a dropropizina, que é se eu não me engano, é o Motus, é um remédio antitussígeno, né? Então, ele é para tosse seca, não tem catarro. É para parar o reflexo da tosse. É diferente, tá bem? Dúvida, gente? Alguma pergunta? Não? Vamos embora. Diga, Elisângela. Não? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, tá bom. Tá. Então, esse antagonismo que eu falei entre o expectorante e o antitussígeno é um antagonismo farmacológico, porque o mecanismo de ação é oposto. A gente tem também antagonismo fisiológico, né? São medicamentos que apresentam efeitos opostos por mecanismos de ação totalmente diferentes. Então, um medicamento que é vasodilatador e um medicamento que é vasoconstritor. Ele vai causar um efeito diferente no corpo, ok? Deixa eu ver se eu dou um exemplo sobre vasodilatador e vasoconstritor. Um vasoconstritor que é muito usado é o de você pingar no nariz para desentupir o nariz. Então, quando a pessoa está com o nariz muito entupido, os vasos ficam bem dilatados. E aí você pinga um medicamento para o vaso comprimir e você conseguir respirar melhor. É o oposto do que acontece quando você toma um remédio para o coração. Um medicamento que tem efeito vasodilatador, como, por exemplo, um atenolol e tudo mais. Então, por isso que a gente fala que a pessoa que usa muito remédio de pingar no nariz, ela é perigoso para o coração, porque o efeito é diferente, é um efeito fisiológico antagônico. Se a pessoa usar demais esse de pingar no nariz, pode interferir na vasodilatação do coração dela, né? Então, por isso que a gente fala que tem perigo. Existe também o antagonismo químico. O que acontece no antagonismo químico? A gente tem duas substâncias que, antes de fazer o efeito, elas reagem entre si e modificam. Então, existe isso também, tá, gente? O chumbo, ele se liga com varsenato de sódio, por exemplo. Não são coisas comuns da gente ver, até porque chumbo é veneno, né?
Mas o que acontece no antagonismo químico? Esse foi o exemplo que o nosso material trouxe. Uma substância vai reagir com a outra e antes que elas produzam um efeito farmacológico, elas se modificam. Então, aí você não tem efeito por causa disso. E no antagonismo físico, as duas substâncias diferentes, elas vão interagir entre si sem fazer uma transformação na substância. Aqui, o exemplo mais claro de todos é o carvão ativado. O carvão ativado, ele é uma substância que ele absorve para ele vários tipos de substância química. E não acontece uma reação entre a substância química e o carvão, mas o carvão segura aquela substância química para ela não fazer efeito. Então, o carvão ativado, ele é a primeira escolha no caso de intoxicação, por exemplo. Se a pessoa tomar excesso de algum medicamento, ou se a pessoa tomar veneno, qual é o tratamento? Qual é o atendimento de emergência? A pessoa toma carvão. Porque o que o carvão vai fazer? Ele vai fazer com que aquele medicamento ele não se ligue no receptor. Ele vai se ligar no carvão. Ele vai interagir no carvão, não vai ter reação química e ele não vai ser absorvido. Então, esse é um antagonismo físico. Não houve transformação na droga. Só que ela foi absorvida pelo carvão e eliminada do corpo inteiro. É basicamente assim. Gente, então olha só. A gente viu interação medicamentosa, o que é, os tipos que tem, que são a farmacocinética e a farmacodinâmica. Dentro da farmacocinética, a gente viu as interações de absorção, distribuição, metabolização e excreção. E dentro da farmacodinâmica, as duas, sinergismo e antagonismo. Agir ao mesmo tempo, agir ao contrário. E agora, já partindo para o nosso final da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre reação adversa a fármaco. A reação adversa, ela volta a ser abordada na seção 3.3, né? É mais detalhada na seção 3.3. Agora, o que a gente precisa saber? Que uma reação adversa a medicamento é uma reação ruim, é uma reação nociva, não intencional, mas que pode acontecer. Então, todas as vezes que eu pensar numa reação adversa, eu vou pensar em algo que está até relatado na bula. Pode acontecer, mas não é a intenção do medicamento. Então, quando a pessoa toma azitromicina, que é um antibiótico, ela pode sentir dor no estômago. Essa dor no estômago é uma reação ruim e não intencional. Por quê? Não é todo mundo que vai sentir. Tem pessoas que tomam azitromicina e não sentem nada. E tem pessoas que tomam, sentem muita dor no estômago. Tem pessoas que tomam, que vomitam. Porque é um medicamento que pode causar esse tipo de reação. Então, a reação adversa, ela sempre vai ser uma reação ruim, ela sempre vai ser uma reação não intencional, mas que pode acontecer. Por isso está na bula. O medicamento pode causar dor de cabeça, o medicamento pode causar problema gastrointestinal, pode causar, não quer dizer que vai causar. Vai depender de cada organismo. Por isso é uma reação adversa, né? A palavrinha adversa quer dizer ao contrário. Então, ela é uma ação ao contrário do que se quer. Você quer uma ação benéfica, e aí você tem uma ação ruim, né? Mas ela pode acontecer. Então, essa é a principal diferença, por exemplo, um efeito colateral. O efeito colateral, você toma um remédio sabendo que aquele efeito vai acontecer, né? Você toma Dramin sabendo que você vai ficar com sono. Você toma um antialérgico sabendo que você vai ficar com sono. Isso é efeito colateral, vai acontecer, entendeu? Uma reação adversa pode acontecer, mas não quer dizer que vai. Depende de cada organismo. E aí a gente tem, dentro desse conceito de reação adversa, a gente tem a farmacovigilância, que é uma ciência relativa a você identificar e avaliar se a reação que a pessoa tem é por causa do medicamento e como você poderia prevenir aquele tipo de reação. Isso é farmacovigilância.
É vigiar a ação do fármaco para ver se ele produz alguma reação adversa, se ele produzir, como tratar e como a gente pode prevenir aquele tipo de reação. Né? Então, aqui está mostrando, nesse quadro, está mostrando de forma bem resumida os 5 tipos de reação adversa que podem acontecer. E olha só como é que eu escrevi isso aqui, né? Porque se não fosse eu, não ia estar escrito desse jeito. Reação tipo A, aí depois eu botei tipo 2, tipo C, tipo D, tipo E. Nesse tipo 2 é tipo B, tá? Então, a reação tipo A, tipo B, C, D e E. Você tem 5 tipos de reação adversa. O que é a tipo A? O efeito farmacológico é aumentado, mas não tem a ver com a dose, né? Quer dizer, tem a ver com a dose. Você tem uma reação adversa por causa da dose. Então, como é que você resolve isso? Reduzindo a dose. Medicamento para o coração da classe dos digitálicos, é isso que acontece. A pessoa que toma digoxina, normalmente, ela tem reação adversa se a dose da digoxina for uma dose alta. Na medida que você reduz a dose, a reação adversa diminui também. Reação adversa a medicamento do tipo B. São reações mais graves, tipo alergia. Essa é classificada como tipo B. Nesse caso, o tratamento é cortar o medicamento. Né? Na verdade, gente, o único tipo de reação adversa a medicamento que a gente suspende o medicamento é quando a pessoa tem alergia. Né? As outras reações, você vê com a pessoa se ela aguenta esperar para ver se passa, porque tem algumas que tendem a passar com o tempo. Vou falar melhor sobre isso na nossa aula da seção 3.3. A reação adversa do tipo C está relacionada à dose e também ao tempo de uso. Pode ser por um acúmulo de dose. Então, a pessoa, ou ela passa a tolerar o medicamento e ele deixa de fazer efeito, ou ele tem um excesso de dose, porque vai se acumulando no corpo, e aí produz reação adversa. Aí, nesse caso, tem que trocar de medicamento. E a reação do tipo D é só relacionada ao tempo de uso, e a relação do tipo E é quando acontece uma reação ruim por causa de interação medicamentosa. Então, a pessoa tomou fluconazol e tomou bebida alcoólica e vomitou, é um tipo de reação do tipo E, porque só está acontecendo porque a pessoa bebeu a bebida alcoólica. Se ela não tivesse bebido, ela não teria tido reação. Né? Então, essa é a reação do tipo E. E aí, por fim, a gente tem, né, o nosso último slide falando sobre ajuste de dose. Ajuste de dose é quando você aumenta ou diminui uma dose. Isso pode acontecer de acordo com cada necessidade do paciente. Pode acontecer de ser necessário ajustar uma dose, porque a dose está fazendo muita reação adversa, ou porque a dose está sendo ineficaz, tá certo? Pode acontecer que o paciente tem insuficiência renal e aí precisa de calcular uma dose diferente para esse paciente, tá certo? Então, o ajuste de dose, ele é uma realidade dentro da farmacoterapia do paciente. Só que é assim, nós farmacêuticos, nós não podemos fazer o ajuste de dose do paciente, a não ser que a gente trabalhe no hospital como farmacêutico clínico e a gente já tem uma pré-autorização do médico para a gente fazer esse ajuste de dose. Também, o farmacêutico que trabalha no hospital, ele faz ajuste de dose sempre que o paciente tem insuficiência renal. Agora, fora isso, a gente só pode sugerir para o médico que ele faça o ajuste de dose. A gente não pode ajustar por conta própria, tá? Tem algumas exceções. Exemplo, o paciente está iniciando um tratamento com um medicamento antidepressivo. Então, vamos supor que o médico passou para ele tomar fluoxetina 2 vezes ao dia, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde. O cara começa a tomar e começa a sentir muito enjoo. E ele vai relatar para você, nossa, o remédio está me fazendo muito mal. O que você pode fazer com esse paciente? Olha, faz o seguinte, fulano. Começa tomando só de manhã.
Quando você já não estiver sentindo nada, aí você passa a tomar de manhã e de tarde. Entende? Então, você pode fazer um ajuste momentâneo dessa dosagem. A pessoa está tomando remédio de pressão, e aí a pressão está caindo demais. Então, o que você fala para a pessoa? Ó, começa a tomar menos, né? Em vez de tomar 2, 3 vezes, toma menos. Depois você vai aumentando. Isso a gente pode sugerir. É um ajuste temporário de dose. E aí, pessoal, é isso. Alguma pergunta? Alguma observação? Dúvidas? A aula foi gravada. Se qualquer coisa precisar, pode assistir de novo. Ok? Então, gente, obrigada por estarem comigo hoje, sala cheia. Eu fico muito feliz com isso. E sexta-feira que vem tem mais, tá? Sexta-feira que vem eu vou estar aqui de novo dando aula para vocês. E aí, igual eu falei, se não der tempo de falar sobre tudo, tem as aulas gravadas também, tá? Certo. Então tá certo, Show, gente. tá? Por hoje é só. Um bom final de semana para vocês. Se cuidem. E a gente se vê na próxima sexta-feira, então, tá? Ok, boa noite. Tá joia, boa Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, que coceira no nariz.